Ora viva, muito bem-vindos aqui ao Ideias da FIA, após pausa sabática, para falar sobre livros, sobre leituras, sobre como foi o meu 2025 a este nível de leituras. Então, eu vou partilhar convosco já qual foi a minha TBR, To Be Read, que na verdade foram lidos mesmo em 2025. Foi uma lista que se foi construindo ao longo do tempo. Aqui há uns anos eu fazia lista, ok, vou ler estes livros e depois ia acrescentando outros ao longo do caminho. E fazia esta lista para o ano, mas não tem sido o caso. Então tenho ido de acordo com aquilo que me vai aparecendo pela frente, mas vamos saber o porquê. Então, 2025 foi um ano diferente a nível de leituras. Eu estava num período sabático também no que diz respeito aos livros e já há bastante tempo não lia, mas a minha média estava a ser de 34 livros por ano, entre 34, 35, 36, mas por aí. Sim, quer dizer que a média era 35, né? Porque andou entre 34 e 36 nos anos anteriores. Mas, no ano passado, eu li 327 livros, é verdade. 327 livros, tudo em formato digital, mais 26 erotic one-shots. Então, pequenas leituras que são 2, 3 capítulos. Houve um que tinha, na verdade, tinha 9 capítulos ou coisa assim. Às vezes pode ter um bocadinho mais, mas são erotic one-shots. Quer dizer, essas costumam ser 2 capítulos, mas isso. Então, o que é que me levou a ler tanto, não é? Na verdade, o formato digital ajuda-me a ler muito mais do que em papel, embora eu goste muito de ler livros em papel, mas, sim, papel, o formato digital permite que leve os livros comigo para qualquer lugar, como já partilhei aqui, e em qualquer momento ao longo do dia, num bocadinho, eu pego e leio. Então é isso que tem acontecido neste último ano. Na verdade, eu comecei, já digo quando é que eu comecei, porque eu quis voltar à leitura no início do ano, mas não aconteceu logo no início do ano. Então o que aconteceu? Houve uma determinada altura em que eu encontrei, não me recordo se foi no Facebook, talvez em alguma rede social, ali num momento apareceu um anúncio, talvez, de um livro a apresentar ali aquela história e eu, que interessante, vou ler, porque deixava ler um capítulo ou mais capítulos, não me recordo agora, da história para ver como era. Então eu fui ler e achei, que interessante, quero continuar a ler, porque me despertou a curiosidade, não é? Então andei à procura que livro era este, era o livro, tenho aqui algures, When the Night Falls, de Nura Luna. Então, é um livro muito smut, que despertou então a minha curiosidade. No início andei à procura, encontrei num site, no Galatea, uma plataforma de leitura, encontrei os primeiros capítulos disponíveis gratuitamente, então fui lendo até conseguir. Depois percebi que se criasse conta, acho que era isso, só com conta, já não me recordo, já faz muito tempo, mas poderia ler, tinha um capítulo por dia, uma coisa assim. Depois dos primeiros, que nos permitem ler, depois deixava, com a subscrição gratuita, deixava ler um por dia. Para ler mais do que isso, para disponibilizar mais capítulos, poderia comprar créditos ou comprar a subscrição. E eu não vou pagar para comprar, não vou comprar ou pagar para ler aqui nesta aplicação, não é? Não vou comprar uma subscrição. E pensei, vou procurar outra vez onde mais eu posso encontrar este livro. E encontrei alguém que disponibilizou a história quase toda num vídeo no YouTube. E na verdade aquilo eram print screens da aplicação. Eu julgo que era a mesma Galatea, porque eu percebi que não é a única deste tipo e que não é o único sítio onde podem ter os mesmos livros. Então chegou um momento em que estava tão entusiasmada, exato, não estava lá o livro inteiro, mas eu estava curiosa e eu queria ler mais. Olha, vou experimentar só comprar aqui uns créditos para ver, para avançar porque eu também não sei
qual é a quantidade total de capítulos para saber se falta muito ou não é? E então comprei uns créditos para ler aquele livro e percebi, não chegou ao fim, raios, que ainda estou aqui pendurada na história. E acabei por fazer uma subscrição, porque recebi, como tinha feito a inscrição, não é? Um plano gratuito, tinha recebido um e-mail a dizer que, como newbie, como nova conta, tinha durante um determinado tempo um X% de desconto, não me recordo o que era, 20% ou uma coisa assim, ou mais na subscrição anual, e decidi, naquele momento, passou-me assim uma coisa pela cabeça, olha, não quer saber, vou ler, quero ler mais livros, eu tenho muitos em formato digital guardados, mas na verdade tenho que andar à procura, e eu faço muito uma espécie de curadoria, só que não, pelos títulos dos livros, e vou lá ver alguns, dá para perceber mais ou menos o tema, alguns eu tenho catalogados dentro de pastas sobre temas ou identificando os autores, enfim, para tentar organizar minimamente, mas pensei que seria uma boa oportunidade para voltar a ler, para ler mais, sendo que seriam géneros diferentes. Então, experimentei em 15 de fevereiro de 2025, eu fiz então a subscrição anual do Galatea, da plataforma Galatea. E na altura comecei a ler no site apenas. A app veio mais tarde. A app permitiu-me ler mais ainda, mais depressa, em mais momentos, porque tenho telemóvel, e também eu lia no telemóvel ou no tablet, lia através do site, mas depois a app permite outras coisas. Mas já falo um bocadinho sobre isso. Então, o que me permitiu ler mais, não só ler em formato digital, mas também ter um site, um repositório de livros e uma app que me deram esta possibilidade, este backup. Devo dizer que quanto ao género de leitura, aos temas que tenho lido nesta plataforma, é tudo, quase tudo, não tudo, mas muito romance, sendo que em 50 anos, um pouco mais, eu deixei de ler romance lá na minha adolescência, sendo que eram romances bem diferentes daqueles que acendo hoje, que estão mais acessíveis também e disponíveis, mas eram muito mistério, policiais, romance, mas assim mais, enfim, contemporâneo, sim, e mais juvenil, mas não só, enfim, eram mais ou menos estes os estilos de leitura que eu fazia lá atrás. Entretanto, a partir daí, ao longo dos anos, eu tenho lido essencialmente, são livros teóricos, livros sobre os mais diversos temas, muito da minha área, mas não só, sobre os mais diversos interesses, mas livros teóricos, nada de história, nada de fantasia, nada de ficção, nada de romance, nada, nem biografias, nem isso. Tirando algumas exceções, eu lembro-me de ter lido os livros todos da Sandra Carvalho, a Saga das Pedras Mágicas, exceto o último sei que já saiu há uns anos, mas o último ainda não li, então os 7 livros anteriores eu li, e são um romance, não é? E li uns 2 ou 3 livros, uma pequena série de romance sobrenatural, que foi a primeira leitura que fiz e a única que tinha feito até o momento sobre lobisomens, vampiros, este tipo de sobrenatural, que também gostei, bem diferente a leitura. Até 2025. E a partir daí 327 títulos foram romance. Muito smut, sobrenatural também, lobisomens ali, vampiros também, mas crime, thriller, mistério, outro tipo de sobrenatural com bruxas, por aí, e o resto romance contemporâneo, outro épico, sendo que a Galatea tem o Great Gatsby, tem
como é que é? Sense and Sensibility, não sei se tem este, mas tem o outro do Prejudice, Crime e Preconceito, não me recordo bem do nome, mas assim clássicos, tem alguns clássicos e depois tem muitos outros romances mais recentes, digamos, e géneros, tipos mais recentes. Então, tem sido este o tipo de leitura que eu tenho feito ao longo do ano. Então, eu gostaria de passar aqui por alguns tópicos. O que é que diferenciou aqui a experiência do site e da aplicação? A aplicação, de facto, ela permite ler os livros num formato interativo, dá para ir lendo e ter sons a acompanhar aquele capítulo, aquela parte daquele capítulo ao longo da leitura. Nós vamos tendo estas variações de mood. Temos também os audiobooks disponíveis, de alguns, não de todos, mas experimentei, não gostei tanto porque acho que para este género era algo que eu fazia muito com livros teóricos, de alguns temas, ouvia muito em audiolivro enquanto estava, sei lá, a apanhar sol ou às vezes a fazer algumas outras coisas, a arrumar, fazer de estralho, o que fosse, passar a ferro. Mas não com este tipo de leitura. Romance eu prefiro ler, porque estou completamente ali a criar os cenários e a imaginar tudo aquilo, não necessariamente de uma forma consciente ou deliberadamente, fazendo deliberadamente, acaba por acontecer, mas às vezes sim, imaginando de determinada forma. Então eu prefiro ler. Mas há muitos audiobooks disponíveis na aplicação, mas depois dá também para escolher mais facilmente. No site também dá para ir escolher as categorias, mas na aplicação dá para colocar em lista de leitura. É uma espécie de favoritos ou não, pode ser visto de outra forma, mas dá para colocar, ok, isto para ler mais tarde, não é? Vou ler o resumo, ok, ler mais tarde, e fica ali na lista para ler mais tarde. E no site não temos esta possibilidade. Podemos ir ver a lista de leitura, aquilo que já lemos, diversas outras listas, mas não temos esta parte mais nossa, digamos assim, do utilizador. Então foi uma experiência muito agradável, mas também dá para escolher o tipo o tamanho da letra, temos aqui, dá para escolher o tamanho da letra, dá para escolher se é um formato clássico, se queremos mudar ali os tons, as cores. Na verdade eu nunca experimentei, nem sei que cor, ok, é o fundo, é a cor do fundo que muda. Podemos fazer assim, muda a cor do fundo. Quer dizer que dá para colocar assim e ler. Que interessante. Pronto. Dá para deixar num estilo mais clássico, clean, bookish, não sei o que é o bookish, mas é o tipo de letra que muda. Temos o tamanho da fonte, temos o espaçamento das linhas e temos o brilho, a luminosidade. Isto eu costumo usar, variar a luminosidade é no dispositivo, a ir controlar no dispositivo e não aqui na aplicação. Aqui eu só altero o tamanho da letra. O que dá jeito, é interessante, e depois dá para ler os comentários, que no site não. Então aqui dá para ver os comentários que possam existir a cada capítulo, e que eu acho que é interessante. É interessante também na perspectiva, diria eu, de autor, que dá para perceber o que é que as pessoas vão dizendo sobre a história e vai ajudando, porque eu acredito que aqui também vão disponibilizando capítulo a capítulo em algum momento. Eu prefiro já apanhei alguns assim, que ainda não estavam todos publicados, e é uma frustração tremenda. Já com as séries é a mesma coisa, eu preferia quando tinha conta no Netflix, preferia ver uma série que já tivesse a temporada toda, do que estar, por exemplo, a acompanhar num canal na televisão uma série que só saía semana a semana, que é uma frustração. Então eu prefiro que a história já esteja completa, não é? A maior parte deles estão completos. Foram muito poucos os que apanhei assim. Mais que gostaria então de falar sobre esta experiência. Então, como disse,
Tenho lido muitos géneros diferentes, ou diversos géneros, não é? Mas muitos tipos de escrita e diferente. Entre os meus favoritos, porque tenho descoberto autores que escrevem muito bem, autores muito interessantes, como Rachel Van Dyken. Adoro os livros dela, todos os que li dela, e li bastantes, todos os que li dela foram fantásticos. Não, houve um único que eu percebi que é um mais antigo, houve um único que eu não gostei tanto, agora os outros todos fantásticos, eu li muitos. Recomendo especialmente a série Seaside, e acho que tem 2 séries deste conjunto de amigos, a Seaside, e que eu achei, quando comecei a ler, isto passa-se num liceu, numa escola, eu não gosto muito deste tipo de literatura já há muitos anos, mas os personagens eram tão complexos, a história densa, profunda, muito bom, a interação, aquilo que... Porque eu gosto muito de diálogos, da interação entre os personagens, e gosto que ela seja uma interação, uma dinâmica complexa, emocional complexa. E permitia-nos perceber tanto a nível emocional daquele personagem criado pela autora, que eu adorei estes livros. Então, as séries Seaside, a série The Dark Ones, acho que foi a primeira que eu li dela, foi The Dark Ones. Adorei, apesar de ser muito off no início, mas gostei imenso pela profundidade também, pela emoção, profundidade emocional dos personagens, mas pelas perspectivas sobre o lado mais espiritual da vida, embora não tenha nada a ver. Esta é uma série de sobrenatural, fala sobre sereias e vampiros e lobisomens e, enfim, uma série de imortais, e é muito interessante. Mas pronto, deixo só assim no ar. A Mafia Royals Romance também é uma série aqui da Rachel Van Dyken. Gostei muito de ler os livros, todos os que li até o momento, e tenho vários na lista de leitura ainda, da Linda Cage, gostei imenso. Os que eu mais gostei, a série que eu mais gostei é capaz de ter sido Forbidden Man, gostei imenso. Aliás, ainda não li a série toda, estou a ler aos poucos. Gostei muito do humor quem foi o autor? S.Y. Maia, do livro Tech Billionaire's Assistant, que também li lá pelo início. Achei interessante a história, mas gostei muito do humor de algumas personagens. São ali 2, 3 amigas, especialmente entre 2 delas, aquele banter, aquele bate-boca entre elas que é extremamente divertido. Elas são feministas, é extremamente divertido, fez-me rir imenso, e eu gosto de histórias que tragam ao de cima diversas emoções e que me façam rir também, então gostei imenso. Mas Iris Morland, gostei muito da série The Thorntons, que são 6 livros, enfim, gostei imenso dos livros da Ophelia Bell, todos os que li até hoje. Há vários, por exemplo, a série dos dragões eu li 1 ou 2, mas não gosto tanto dos livros, das histórias sobre os dragões. Curioso, não é? Sendo que eu tenho um livro escrito que é sobre a marca do dragão, mas não é esse tipo de história, então acho que são sempre mais... Não é tanto o meu estilo, mas todos os outros que eu li da Ophelia Bell, muito, muito bons. E ela tem lá uma série também que eu adorei, foram os primeiros que eu li dela, e que adorei aquela série, uma série de amigos, alguns irmãos, e eu acho interessante como nos vai dando a perspectiva, não é a perspectiva sobre a mesma história de cada um, embora, por exemplo, a série Seaside tenha algo assim, e algumas outras que li também, dá para perceber, dá para ler um livro, por exemplo, sobre a perspectiva de um personagem, outro livro sobre a perspectiva do outro, na mesma história, que não gosto tanto assim, uma outra vez, ok. Aqui no Seaside há uma história inteira
temos 2 livros na perspectiva, cada um do seu personagem, um casal, e temos a história aqui. E é assim, é de alguma forma cansativo ler a história outra vez noutra perspectiva, porque nós já lemos aquela história, queremos outra história, uma história diferente, mas diria que com o tempo entre elas, com outros livros pelo meio, pode ser uma boa leitura, mas gostei ainda assim de ler sob a perspectiva do outro, porque havia alguma curiosidade, o que é que se passa do lado de lá, não é? Porque é mais do que aquilo que é percepcionado, é sempre muito mais e bem diferente daquilo que é percepcionado, daquilo que se pensa, daquilo que se interpreta, não só do que é percepcionado. Mas mais, gostei muito de ler Pepper Winters, também foi uma agradável descoberta. São muito dark, a escrita de Pepper Winters é muito dark, é muito densa. Adorei a série Once a Myth, Once a Kiss, a série Once, que se passa numa ilha, são para aí uns 5, não me recordo agora, mas gostei imenso. Gostei de todos os que li de Pepper Winters, mas gostei imenso desta história, que é muito fora, mas gostei. S.L. Adams também, uma boa descoberta. Para além de autores, lembro-me da série Riders of Tyre, que foi sobre motoclubes, e o Rebel Souls MC também, de motoclube, que foram 2 séries que eu gostei imenso, e lá está, uma vez mais, cada um destes livros nos dá uma história sobre um romance de um personagem diferente daquele grupo, um grupo de amigos, neste caso um grupo de companheiros aqui de estrada no mesmo motoclube. Como é que ler estes livros influenciou a minha percepção? Porque achei muito interessante, porque não é só ler alguns livros, alguns títulos, eu vou passando aqui um pouco daquilo que eu fui lendo. O que eu fui fazendo, eu já falo sobre a percepção, foi, depois em determinado momento, eu fui copiar, porque percebi que às tantas já não me lembrava qual era aquele autor e eu queria recomendar algum livro a alguém, ou eu queria lembrar como é que tinha sido explorado aquele determinado tipo de momento, aquela situação, e eu já não me lembrava qual era o livro pelos títulos, porque são 300 e quase 30, não é? Então, eu fiz porque dá para ir ver os livros que nós já lemos, não é? Na aplicação, então eu fui fazer um print screen em cada um deles, para ter registado, porque ao ler aqui este excerto, a sinopse, eu percebo eu lembro-me qual é a história. Então, pelos títulos, muitas vezes eu não chego lá, às vezes pela capa eu chego lá, outras vezes tem que ser mesmo, porque há alguns muito parecidos, e tem que ser mesmo aqui pela sinopse. Estão aqui alguns, estes são erotic one-shots, mas enfim, já falo aqui sobre as outras descobertas. Como é que influenciou então a minha percepção ler tudo isto dentro de um estilo específico? Podemos encaixar dentro de um estilo que eu não estava a ler e que não li há muito tempo. Então, influenciou a minha percepção, sim, até porque, lembrando, são 300 e tal títulos, todos os dias do ano eu li, todos os dias. Não houve a partir de 15 de fevereiro, talvez não logo no início, porque eu estava a usar o site ainda, mas a partir de determinada altura, no início do ano passado, não houve um único dia que eu não tivesse lido um bocado. E normalmente leio ao acordar, eu leio antes de dormir, eu leio em intervalos de consultas, eu leio quando estou à espera para alguma coisa, às vezes eu leio enquanto estou a fazer outras coisas também, então casa ou preparar alguma coisa para comer, coisa do género. Então eu tenho lido muito dentro deste estilo, sendo que há uma narração nestes livros diferente daquela que eu estava habituada a ler, porque é uma narração na primeira pessoa, muitas vezes, na maior parte dos casos, não sempre. Por exemplo, os meus livros, eu nunca escrevi a narração na primeira pessoa, e eu estou a achar
extremamente interessante este tipo de narração. E tanto que estou a querer adaptar já algumas leituras, não, alguns livros, algumas histórias que eu ainda não escrevi por completo. Estou a tentar, ok, vou lá atrás e vou reformular, e algumas eu já comecei a fazê-lo, a escrever na primeira pessoa, a narração na primeira pessoa, e deixa-me saltitar para um e para o outro, coisa que eu já fazia, mas sempre era um narrador, era uma terceira pessoa, não era um narrador de fora que estava a ver tudo, digamos assim, e ia dizendo aquilo que se ia passando e que podia ser percepcionado. Mas agora não, porque permite-nos, embora usasse, referisse lá a alguns momentos, não era só o narrador que via, uma terceira pessoa que via, mas que de alguma forma tinha acesso, ou nos dava acesso a um pouco do pensamento, aquilo que se passava na mente, aquilo que aquele personagem estava a sentir, depois saltitava para o outro, mas não era propriamente aqui na primeira pessoa. Então, a forma como influenciou a minha percepção foi: eu tenho notado ao longo do tempo que eu estou mais atenta, e aqui eu não consegui explicar exatamente qual é a diferença, mas a expressão dos outros é uma expressão que é verbal e não verbal, sim, mas ao mesmo tempo não é exatamente a expressão verbal ou a expressão não verbal, é algo aqui pelo meio, algo que é colocado para fora também, ou a forma como é colocado, que eu gosto de observar, gosto de observar a comunicação dos outros. A minha tese de mestrado foi um pouco neste sentido também. A investigação que eu fiz na faculdade foi sobre a observação das expressões das emoções, as expressões faciais das emoções, e estudando um pouco também não só das expressões faciais, mas também o resto da linguagem não verbal. Então é algo para que estou desperta e que gosto de observar, mas estas leituras trouxeram uma percepção diferente, como que acrescentando aqui outros níveis, daquela percepção, aquilo que pode estar a acontecer por trás e pode estar a ser sentido. Então eu diria que foi talvez uma ligação, uma percepção para a ligação entre aquilo que é sentido e aquilo que é expresso, aquilo que é mostrado, de uma forma diferente, uma percepção diferente desta ligação. Mas obviamente que vai influenciar a minha imaginação, não é? Porque me trouxe muito mais ideias, muitas ideias para histórias, ideias para melhorar as histórias que eu já tenho escritas, e dou comigo a querer melhorar várias passagens do Sob a Marca do Dragão, por exemplo, a melhorar um outro que eu tenho publicado, em algumas passagens, porque percebo, estas partes ficaram fraquinhas, agora que eu tenho lido tanto romance, que era coisa que eu já não li há muito tempo. E tenho percebido que falta ali, se calhar, um bocadinho mais de detalhe. Outro tipo de detalhes para que eu não tenho tanto fluidez, digamos assim, não sou tão fluida. Então, trouxe-me também muita vontade e imaginação e ideias para melhorar histórias que eu lendo, que achava que porque algumas histórias alguns livros que apanhei aqui, tenho apanhado na plataforma, são histórias menos maduras, digamos que eu equiparo muito às histórias que eu escrevi na minha adolescência, então eu penso sempre, esta autora ou esta autora ainda não está bem amadurecida, ainda aqui se calhar ainda tem as hormonas mais aos saltos, como eu costumava dizer sobre a adolescência, enfim, não está muito amadurecida a história. Mas também tive uma outra alteração que eu achei muito interessante, é porque eu percebi em determinado momento que eu comecei a ter sonhos narrados, coisa que nunca me tinha acontecido, ou pelo menos nunca tinha percebido antes. Comecei a ter sonhos narrados e até com narração na primeira pessoa, que eu achei muito interessante, muito interessante. Aumento do libido também, porque li muito smut, enfim, influenciou-me de diversas formas. Aquilo que me surpreendeu pela positiva, para além da quantidade
de livros que li em menos de um ano, obviamente, não é? Foi a descoberta e o quanto gostei de ler Smut, porque, pronto, nunca tinha lido, e gostei. E as histórias que se desenrolam no seio da máfia também achei interessante, porque nunca tinha lido nenhuma, e gostei. Tenho lido várias, a primeira que eu li foi a Rachel Van Dyken, não foi a Royals, foi Mafia Temptation, se eu não me engano. É uma outra série, foi a primeira, e adorei a forma como estava escrito. Ela escreve mesmo muito bem, muito bem. Percebi que interessante, não é sempre, não posso ler muitos dark core assim seguidos, mas gosto de ler, percebi que gosto. Este é a Mafia Royals Romance, são alguns, e este é da série Seaside, é a Seaside Pictures, é outra série da Seaside. Temos a Seaside e a Seaside Pictures, e tem vários volumes, cada uma delas, assim, vários livros, não é? Achei interessante também, porque nunca tinha lido histórias com reverse harem, e achei interessante. O que descobri na experiência que não gostei tanto. Então, as histórias menos maduras, que fui lendo pelo caminho, mas também me trouxeram, assim, ideias, eu mudava isto, e com várias histórias deu-me vontade de reescrever aquilo à minha maneira, ou de aproveitar a espinha dorsal daquela história que eu até achei interessante, mas escrever de uma forma que me fizesse mais sentido, porque algumas, muito poucas felizmente, algumas histórias não faziam sentido, ou incluíam todo o tipo de tropos de uma só vez, quiseram despejar tudo ali, já chega, isto é demasiado, acontece tudo e mais alguma coisa nesta história a estas pessoas, e isto não faz sentido. Felizmente foram muito poucos, mas porque a espinha dorsal era interessante, eu continuei a ler, sendo que uma coisa que eu não gostava de fazer, mas aqui aconteceu em alguns livros, eu começar a ler e não, e parei e interrompi e desisti do livro, coisa que não acontecia antes. Se eu deixei de ler 1 ou 2 ao longo de todos estes anos, livros teóricos, foi 1 ou 2, já foi muito, 2 já foi muito, porque de facto eu insistia, não, eu quero ler até ao fim, porque se eu estou a ler isto é porque me interessa de alguma forma. Agora um romance, uma história assim é diferente, não é? E tive mais coragem, por assim dizer, para o fazer. Mas encontrei um ali, se eu não me engano é o Kinky's Carnival, isto são 2 livros. Eu até gosto de outros livros que a autora tem, mas aquele foi assim, eu só li porque queria ver onde é que aquilo ia chegar, porque não estava a conseguir. É um filme, é tipo filme pornográfico, mas é um livro, é puro, a história não faz sentido, era só meter uma cena a seguir à outra, mas porquê? Mas queria saber onde é que aquilo ia chegar, então pronto, foi assim. Mais, mas gostei de outro livro da mesma autora, M.L. Smith. Curiosidade, descobri uma autora que achei interessante, o primeiro livro eu, não, este é um que eu reescrevia e foi um daqueles que eu fiquei com vontade, não, vou aproveitar esta ideia, esta espinha dorsal de uma forma diferente, completamente diferente, que faça sentido, porque aquilo não fazia sentido em algumas coisas, que eram ridículas, completamente ridículas. E depois apanhei um outro livro da autora e percebi, mas isto tem uma personagem que é o mesmo, não é o mesmo tipo de personagem, não é o mesmo tipo de história, mas é o mesmo tipo de situações ridículas, digamos assim, ou de objetivos ou razões, motivações ridículas que levam aquela personagem a agir de determinada forma. E depois fui à procura sobre a autora online e percebi que é uma característica dela. Então, ela escreve bem, até estão bem escritas as histórias, lá está, a espinha dorsal eu acho que é interessante, mas tem sempre pelo menos uma personagem com atitudes ridículas e exageradas, super exageradas, se eu puder
trazer aqui esta redundância, e que não fazem sentido algum, mas com muito humor, e estas são 2 características dela, que é a Kimi L. Davis, e este primeiro livro que eu li dela foi o Destroying the CEO. Ridículo, completamente. Várias partes, não é ridículo o livro, mas várias partes, várias questões lá, embora aquilo tivesse muito potencial, lá está. Mas depois percebi que é uma característica, é a marca d'água dela, por assim dizer. Achei interessante, porque, pronto, achei interessante. Depois descobri que, o que é que eu descobri mais? Descobri através de uma publicação no blog da Galateia, de uma entrevista à autora da série de Mateus Santiago, que é Katlego Poncho, que ela costuma escrever diversas histórias ao mesmo tempo. E quando lhe foi perguntado, então, e quantos está a escrever ao mesmo tempo? Quantos projetos? Ela disse que estava a trabalhar em 20 projetos diferentes ao mesmo tempo, de livros, não é? 20 histórias diferentes. E eu pensei, afinal, não sou só eu que tenho uma imaginação saltitona, é preciso de saltar, levar a imaginação de uma história para a outra, preciso fazer aqui estas pausas, não só com outras coisas, outras atividades ou outros projetos, mas outros projetos mesmo de escrita, outras histórias, e preciso de fazer uma pausa naquela história e ir para outra. E neste momento eu tenho uns 12 entre mãos, sendo que normalmente eu costumo estar a escrever entre uns 3, umas 3 histórias, vá 4, mas eu tenho mais, e sendo que agora, como tive mais ideias ao longo do tempo, haviam ideias que já tinha antigas, e que eu só tinha um tópicozinho para não me esquecer delas, porque às vezes ai, espera aí, eu tinha aquela história lá atrás, já não me lembrava dela. Pois há coisas que eu me esqueço, há passagem, que eu tenho aquelas passagens bem definidas, e há passagens que eu me esqueço completamente e já não sei quais eram os diálogos, porque nunca escrevi. Então eu decidi, não, eu vou começar a escrever um pouco mais, pelo menos aquilo que ainda lembro e que eu vou pensando, vou escrever essas passagens, só um fecheiro para cada uma destas histórias, que é para não esquecer. E então percebi que de repente me vi saltitar entre uma e outra, não assim necessariamente no mesmo dia ou na mesma semana, mas volta e meia saltito de uma para a outra, porque não, vou fazer uma pausa nesta história. Às vezes pode ser porque estou ali bloqueada em algum detalhe, outras vezes não, é só porque, ok, preciso de uma pausa desta história, destes personagens, deste enredo, e vou saltito para uma outra e vou desenvolver mais um bocadinho da outra. Então tenho para aí uns 12, pelo menos 12 histórias entre mãos, que vou desenvolvendo ao mesmo tempo, e achei interessante porque, ok, achava que havia aqui algum problema, que eu não conseguia ser consistente com um projeto ou uma história, mas não sou só eu, já fiquei mais descansada. Então, eu diria que quando eu li lá para trás, estamos a chegar aqui ao fim, exato, porque estes 2 foram os últimos que li do ano, e os outros 3 desta história Snap que gostei, eu li já este ano. Quem é a autora? Lara Lawson. Os outros 3 eu li este ano, e é interessante porque lá está, são uma vez mais pessoas, são amigos, ou entretanto já são os filhos deles, e vamos acompanhando a história dos outros nos livros seguintes. Então, voltando aqui, antes eu já tinha lido num ou outro momento publicações em blogs ou em alguns vídeos no YouTube de pessoas dizerem que liam 34 livros, 34, eu falei no início sobre os 34 que lia por ano, nos últimos anos que li, 34, 35, 36 foi o máximo, mas eu lia e ouvia de pessoas que liam a mesma quantidade mensalmente, e eu pensava, como? Mas como é que conseguem ler tanto por mês? Pois, se eu for fazer a conta, foi quase isso que eu li por mês, mas
terminando um, começando outro, terminando um, começando outro, terminando um, começando outro, porque haviam livros destes, há livros destes que são 100 e tal capítulos, há alguns que são 20 e tal, sendo que a maioria são mais, entre os 40 e tal e os 60 e tal, diria, talvez, a média, mas ainda assim, e claro que depende de livro para livro, depende muito o tamanho do capítulo. Há alguns livros que, de facto, eu até percebi, eu não vou ler sempre os comentários, mas às vezes acho interessante ler ali pelo meio da história, no início e no fim. E alguns comentários para alguns livros mas capítulos tão pequeninos e parece que de facto estavam à espera de mais, não é? De mais não só para o capítulo, mas estão à espera da história que sai ao capítulo seguinte e, mas só isto, mas tanto tempo para escrever um capítulo novo, tão pequenino. E de facto há alguns que têm capítulos muito pequeninos, mas são muito poucos esses, e que até têm esses comentários, felizmente, e há outros que têm capítulos muito grandes, então obviamente que a média fica aqui pelo meio, é redundante eu dizer isto, não é? É mais do que redundante. Quase ridículo. Enfim, mas ainda assim, foi porque mergulhei completamente na leitura e em qualquer momentinho eu fui ler. E sim, é uma boa forma de fugir à realidade também, e às vezes também é necessário. Permitiu-me este ano, assim, de dissonância, muita dissonância cognitiva talvez, mas permitiu-me um ano, e já há alguns meses que eu tenho definido que agora não vou renovar a subscrição porque quero escrever. Porque este foi um outro lado da questão. Um dos outros lados, eu já comentei aqui uma outra questão, mas o outro lado desta experiência é que de facto eu tenho muitas ideias e quero escrever. Eu escrevi um bocadinho aqui, um bocadinho ali, um bocadinho acolá, mas não muito. Foi para não perder essas ideias que vinham ao de cima, mas não desenvolvi história, não desenvolvi entre esses pedaços. E há muitos pedaços que ainda estão aqui de história para cada uma delas e até para nós, mas quero escrever, quero dedicar-me à escrita, então para isso eu preciso largar uma aplicação como esta que é extremamente viciante, porque nos dá ali, sei lá, milhares de títulos ali à nossa disposição e depois nós lemos aquilo, diz-nos, porque gostou deste, pode gostar destes, as sugestões como YouTube e mais plataformas. Ou estão aqui mais livros destes autores que gostou, que leu e gostou. E normalmente quando eu gosto muito de um livro eu vou ver digamos, o perfil do autor e quais são os livros que tem e vejo a sinopse, ok, eu ponho na lista para ler mais tarde. Agora, eu espero conseguir ler aquilo que eu tenho na lista, se eu não acrescento mais nada, até 15 de fevereiro, hoje é dia 28 de janeiro, vamos ver, porque não vou renovar esta subscrição. Não quer dizer que não volte a fazer mais tarde, mas agora não quero renovar a subscrição para poder fazer outras coisas, para poder escrever, para poder dar mais atenção a outros projetos, e poder eventualmente fazer assim um vídeo ou outro novamente. Enfim, é isso. Então, porque eu achei que não seria possível eu ler tantos livros por um mês. E porque é possível, não quer dizer que seja um objetivo teu ou vosso, para quem vê, quem me ouve, mas dicas práticas para quem quer ler mais, pode ser uma boa ideia usar uma plataforma como a Galatea, existem outras, mesmo que seja lendo gratuitamente, que só dá até determinado ponto, dá para ler os primeiros capítulos de um livro e depois acho que é um por dia, ou pagando. Mas pronto, usando uma aplicação, uma app ou uma plataforma destas ajuda, lendo em formato digital também ajuda a ler mais, diria eu, porque podemos levar o livro para qualquer lugar, sim, nem sempre dá tanto jeito de estar ali a folhear ou não temos as condições mais adequadas para o fazer. Agora,
às vezes vou no carro, uma viagem mais longa, ok, vou abrir aqui um bocadinho, às vezes nem tenho mais nada, mas tenho o telemóvel, abro a aplicação, está no telemóvel, ok, vou ali naquele capítulo porque fica lá registado, né, em qualquer dispositivo e pronto, e continuo a história. Então facilita bastante ler em formato digital, mesmo que sem usar uma app destas. Gestão do tempo, a gestão do tempo, fazer a gestão do tempo. Às vezes, em vez de estar nas redes sociais, se temos o objetivo de ler mais, podemos aproveitar, em vez de estar nas redes sociais, eu não costumo, e fiz uma pausa bem mais larga mesmo da conta da Morgana, que era onde eu estava mais ativa, porque partilhava todas as semanas fazia lives, já há 5 anos, mas fiz uma pausa, estou em pausa sabática, ainda não voltei, quero ver se volto no próximo mês, mas não costumo frequentar as redes sociais ou consumir, e obviamente que uso esse tempo na leitura, mas podemos usar com qualquer outro objetivo, obviamente o projeto, mas às vezes é só isso, é estruturar melhor o nosso tempo, rentabilizá-lo, otimizá-lo para fazermos aquilo que é para nós prioritário, o que nós pretendemos, que nós decidimos. E criar um hábito, os hábitos também são úteis. Criar um hábito, por exemplo, há uns bons anos atrás, eu julgo que foi em 2017, foi quando eu passei a ler, 2016 ou 2017, comecei a ler todos os dias ao acordar, todos os dias, podia ler noutros momentos do dia ou não, às vezes sim, muitas vezes não, mas todos os dias ao acordar eu lia pelo menos 20 minutos, 20, 30 minutos, às vezes esticava um bocadinho mais, mas os 30 minutos era que eu dava ali entre um alarme e o outro, aquele que me acordava e aquele que era para parar de ler, então criar esse hábito foi muito útil para mim. Mas pode ser em qualquer outro momento do dia, pode ser para antes de dormir, se vos der mais jeito, porque para mim antes de dormir não dá, porque me desperta. Eu leio à noite também, mas desperta-me, não daria para ok, ai, agora isto sossega e vou adormecer. A leitura desperta-me, a não ser quando já estou extremamente cansada. Então, eu diria que pode ser útil encontrarem a vossa forma de colocar ali aquele hábito na vossa rotina, para criarem aquele hábito na vossa rotina. Então, estas são as minhas dicas, foi a minha partilha das leituras ao longo do ano 2025. Eu não estou a incluir já deste ano, foi até desde o meio de fevereiro, provavelmente eu não consegui ler grande coisa antes disso, até 31 de dezembro, foi tudo isto. Então, eu diria que foi extremamente produtivo a nível de leitura, não tanto de outras formas, talvez, muito provavelmente, mas ficam aqui estas dicas. Como foi o vosso ano no projeto de leitura ou em qualquer outro projeto? Quais são as vossas dicas? Partilhem, deixem nos comentários para quem possa vir aqui eventualmente e queira saber mais. Enquanto vai ouvindo, já que eu me estiquei imenso aqui no tempo, pode ir vendo os comentários e vendo mais dicas de como é para cada um, ou de como é a vossa experiência ou como foi a vossa experiência com uma app ou uma plataforma assim. Entretanto, por hoje é só. Uma semana feliz. Até breve.